mexendo no fogo. Pode começar, avó. Não, eu lembro quando eu tinha 5 anos, eu morava na fazenda Parmitá e meu avô teve um AVC, ficou na cama. Meu pai tinha umas 30 cabeças de cavalo, minha mãe tirava leite, meu pai, e aí meu avô veio a falecer. Aí os meus tios já moravam em São Paulo, aí quis levar meu pai para São Paulo. Aí meu pai vendeu todos os cavalos e as coisas que ele tinha e nós foi para São Paulo de trem. Eu já estava com 7 anos. Nós fomos embora para São Paulo de trem, eu lembro. Aí meu pai foi trabalhar na Santista, em São Paulo, e minha mãe trabalhava de empregada. E nós ficava fechados dentro de casa, sozinho, porque minha mãe tinha muito medo de bandido. Aí meu pai ficou muito doente, aí nós quis vir embora. Minha mãe falou, não, nós vai embora, porque é muito difícil lá. E meu pai era muito frio, meu pai ficou doente. Aí nós viemos embora. Aí nós fomos morar num sítio que vai lá para Mocoquinha, assim, para onde a Vivi mora. Como é que chama lá? Perto do Timé? Não, aqui, saindo da Mocoquinha. Hum. Era um sítio. O dono do sítio chamava Ivo Martinelli. Aí nós moramos lá um tempão. Aí eu estudava no Godoy e ia para a escola descalço e de short, não tinha nem chinelo para pôr no pé. Aí foi quando o meu irmão nasceu e eu pajeava ele. Aí um dia eu estava com ele no balanço e tinha um monte de porco no sítio. E eu estava balançando com ele no balanço e eu peguei e pus ele no chão para arrumar o balanço e ele tinha feito cocô e o porco escapou do chiqueiro e carregou ele. Nossa! E a turma estava trabalhando, mas a turma ficou brava. Meu pai ficou muito bravo, minha mãe me deu um couro de rebengue e a turma tudo procurando ele para tirar ele do porco. Aí o Márcio, meu irmão, Nossa! aí conseguiu tirar ele, porque pegou só no pano, né? Assim, aí tirou ele, mas a minha mãe me deu um couro, mas um couro de reio. E eu falei, nossa senhora, mas eu chorava, mas eu chorava. Eu chorava mais por causa do meu irmão e não tanto por causa do couro. Porque ele era pequenininho, né? Ele tinha 6 meses. Nossa, meu E Deus. eu fiquei desesperada. Aí passou um tempo. Aí um dia eu fui, é até engraçada essa história, né? Um dia eu fui buscar guaraná, desci o morro assim da Mocoquinha, na estrada que vira assim para ir para Canoas, o sítio, ó. Sabe, na curva? Assim, ali tem um sítio até hoje, eu morava lá naquele sítio. E aí eu fui buscar guaraná e naquele tempo a gente usava short e não tinha nem carcinha para pôr por baixo, né? Só usava o short. E eu lembro que nós comprou guaraná e eu tava com as garrafas de guaraná assim e arrebentou o elástico do meu short. Nossa. Meu short caiu e eu fechei as pernas. Para não parecer nada, mas não sortava da garrafa de guaraná, porque naquela época você não tinha, né? Era raro você beber guaraná, né? Mas aí tudo passa, né? Aí nós mudou para outra fazenda. Aí nós mudou para fazenda que a casa era de pau a pique, o chão era de terra batida, nós tínhamos que plantar e colher para nós comer. E meu pai tocava retiro. Aí nós pescava no rio, no açude, nós nadava no córrego, nós tomava banho no córrego, não tinha chuveiro, não tinha fogão a gás, só fogão de lenha. E nós saía de lá da fazenda, Campo Formoso é muito longe, e vinha estudar aqui no Godoy, de pé. E nem chinelo nós não tínhamos para pôr no pé. Aí foi indo, mas nós brincou muito, nós caçava, nós pescava, nós saía de noite com 2 cachorros, eu, a minha irmã e meu irmão, pro meio do mato para caçar tatu. Olha só. Só nós 3. Olha a cabeça. Criança. E nós pescava muito, nós nadava, era muito gostoso. E quando nós colhia arroz, nós plantava milho, mandioca e arroz. Quando nós colhia arroz, nós tirava as camas do quarto, porque quando chovia, para o arroz não estragar e
derrubava o arroz no chão, esparramava ele, para não embolorar, né? Aí nós forrava os panos de arroz assim, e minha mãe forrava pano, lençol, e nós dormia em cima do arroz no chão. Aí quando nós acordávamos 4 horas da manhã para vir para a escola, tinha uma cobra num canto, outra cobra no outro canto, coral. Deus me livre. Agora você imagina, para a cobra ir lá no canto, ela passava por cima de nós, né? Passava. E não picava, né? Você vê. Uhum. Que às vezes as pessoas têm tanto medo, né? Falar, ah, eu tenho medo disso, daquilo, e da modo outra, se você ficar lá e né, não mexer, eu acho que a gente nem mexia, passava e ficava lá no canto. Quando nós acordávamos de manhã, nós acendia a lamparina, não tinha nem luz elétrica. E nós acendia a lamparina, aí nós já via a cobra lá no canto do quarto. Aí minha mãe já vinha e matava a cobra. Mas era muito gostoso. Eu falo assim que a minha infância foi muito gostosa, apesar das dificuldades que a gente tinha, né? Porque não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha jeito de tomar banho, não tinha nada disso. Mas era muito gostoso. Hoje a gente tem tudo e às vezes a gente acha farta de tudo aquilo que a gente não tinha, mas era mais feliz, né? Do que hoje, que você tem tudo. Bom, aí depois, quando eu tava com... Aí nessa época ainda, a minha avó faleceu. Minha avó faleceu em Coqueiro. Eu tinha minha avó e meu avô, a mãe Põe mais lá. do meu pai e da minha mãe. Aí a minha avó faleceu. Aí nós fomos em Coqueiro. A minha mãe estava grávida da Ana, minha irmã. Aí nós fomos lá em Coqueiro ver minha avó no velório dela. Eu estava com 10 anos. E a minha avó levantou do caixão. Nós chegou lá, eu lembro que era uma casa que tinha uma escada bem alta assim, para descer. E tinha muita gente na sala, que de primeiro fazia o velório na casa da gente, né? Não era no velório, era na casa. E quando nós chegou lá, minha mãe falou para nós beijar a mão dela e tomar a benção dela, né? E ela foi levantando do caixão, mas não ficou uma pessoa dentro da sala. Um pulava a janela, o outro saía para a escada abaixo, e quase derrubaram a minha mãe grávida da Ana. Aí meu tio pôs a mão nela assim, ó, e deitou ela no caixão e falou assim para ela ficar quietinha, que se ela tivesse alguma coisa para pagar, alguma coisa assim, ele ia pagar para ela ficar em paz. Mas eu acho, eu penso comigo hoje, que às vezes a minha avó não estava morta, né? Ela estava assim, com algum tipo de sei lá do que ela não estava morta, porque como é que ela ia levantar do caixão? Ah, não. Né? Estranho, né? É estranho. Né? Bom, aí passou. Aí depois meu avô veio morar com nós. Meu avô tinha 97 anos e ele andava e falava, era uma pessoa lúcida e muito realista. Só que o meu avô era muito ruim de natureza. Nossa, ele tinha uma natureza que era fora do normal. Ele era capanga dos outros antigamente, né? Mas aí quando fez 3 meses que a minha avó faleceu, ele faleceu também. Aí ele foi embora morar com meu tio e faleceu lá em Coqueiro. Aí foi passando o tempo, né? Aí nós fomos para o Ipi, morar no Ipi. Eu tinha 12 para 13 anos. Aí chegou no Ipi, meu pai foi trabalhar na roça, né? E eu parei de estudar, estudei até o 4º ano. E meu pai foi trabalhar e nós teve que ir trabalhar também para ajudar ele em casa, porque só o salário dele não dava, porque nós éramos em 9 irmãos, né? E não dava. Aí eu fui trabalhar na roça e o homem da fazenda, o administrador da fazenda, falou assim pro meu pai que se eu quisesse ganhar igual as pessoas que ganhavam da turma, eu tinha que trabalhar na turma da cidade para me acompanhar a turma da cidade. Aí eu fui trabalhar na enxada, na roça. Aí eu trabalhei, acho que uns 2 anos ou mais na roça. Aí eu conheci o vô lá, que hoje é meu marido, né? O vô. Aí eu conheci ele, mas eu não gostava dele. Eu falava assim, que ele era metido e muito chato. Não gostava de cumprimentar a gente, eu falava. Ai. Né?
Aí depois que nós mudou para a cidade, aí nós veio, ele trabalhava de campeiro já. Ele era campeiro, mexia com gado. Aí depois nós veio, mudou para a cidade, nós veio morar perto dele. Aí passou tempo, aí eu comecei a namorar ele. Aí eu comecei a namorar ele com 14 anos, com 18 anos nós casou. Não, quase 18, nós casou. Aí com 18 anos eu fui mãe da Vivi, minha primeira filha. E é difícil, porque aí começou só sofrimento, né? Porque ele ficava para a rua, ele é trabalhador, mas gostava de ficar para a rua, andando atrás de mulher, e eu dentro de casa cuidando. Aí tive a Vivi, depois tive o Alex, depois teu pai, depois fui tendo, né? Aí quando eu tive o Esdra, aí o Ditinho arrumou serviço na fazenda da Serra, lá da Serra. E aí antes de eu ir para a Serra, o vô foi trabalhar na Bahia. E deixou eu morando na casa da minha cunhada. E ele foi trabalhar na Bahia. Foi para lá, ficou quase 9 meses lá. Aí ele voltou embora e eu estava grávida do Esdra. Aí eu falei para ele vir embora e ficar aqui, porque eu não queria mais ficar sozinha não, com as crianças. Aí ele pegou e falou assim, então tá. Aí arrumou serviço na Serra. Aí nós mudou para a Serra. Aí nós mudou para lá, o Esdra tinha 11 dias de vida. Aí nós tá lá trabalhando até hoje. O vô tá trabalhando pro mesmo patrão até hoje, que é o Dr. João, o dono da Teiquara. E aí faz 37 anos que o vô trabalha para ele. A idade do Esdra. Tempo, hein? E nós tá aqui até hoje. Não sei que dia que nós vai embora, mas nós tá aqui até hoje, né, na fazenda dele. É uma vida, né? Nossa, é muito tempo, hein? É muito tempo. A idade do Esdra faz que o vô trabalha pro Dr. João. Esquentou? Vai beber um gole. Quando a senhora tinha minha idade, tem alguma coisa que a senhora aprendeu que a senhora nunca vai esquecer? Quando você tinha 21 anos. Aprende. Tem muita coisa que a gente aprende muito. A vida é assim, Laila. Eu falo por experiência própria. Quando você tem 14 anos, você tem uma cabeça e uma maneira de pensar. Quando você tem 18, você tem outra. Quando você tem 20, 21, 22, você tem outra cabeça. A vida é assim, é feita de momentos e atitude, né? E cada momento que você passar, seja ele de boa, de bem ou de mal, você pode ter certeza que você vai tirar uma lição daquilo que você passar. Você pode ter certeza, que eu falo isso por experiência própria, entendeu? Tudo tem um aprendizado. E a vida é assim, né? Da modo outro. Você tem momento bom e momento ruim, né? A vida é cheia de altos e baixos. Um dia você pode estar lá em cima, outro dia pode estar lá embaixo. Mas tudo é lição e tudo você tira lição de vida que vai servir. Às vezes eu falo assim, nossa, eu estou passando por isso, é uma coisa tão difícil, meu Deus do céu. Mas você não sabe que às vezes daqui 2 anos você vai ter uma vitória tão grande, você vai lembrar naquilo que você passou e você vai falar assim, nossa, Deus tinha um propósito para mim. Olha como que demorou tanto tempo, mas olha como que mudou. Então é lição de vida, eu falo. Que a gente aprende muito. Aprende muito. Teve algum dia da tua vida que aconteceu uma coisa muito boa, que a senhora não lembra até hoje? A senhora nunca vai esquecer. Muito boa? Pode ser uma coisa simples que aconteceu, mas que marcou, ficou na tua cabeça. Isso tem muito, né? Eu lembro que eu morava numa casa de pau a pique, né? E hoje eu falo assim, hoje eu mexo com chocolate e vejo chocolate. É uma coisa assim, pra mim, sabe? Mas eu tinha 8 anos e o patrão do meu pai levou uma barra de chocolate assim
e colocou em cima da trave da porta da sala, né? E eu nunca tinha visto chocolate na minha vida. Eu não esqueço daquilo até hoje. Ficou na minha cabeça porque é uma coisa assim que você nunca tinha visto. E é gostoso, né? É. E eu vi os outros falar, que eu ia na escola, entendeu? Eu vi os outros falar, que é chocolate, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu nunca tinha visto, porque meu pai nunca comprou. Ele não tinha condição de comprar, né? E isso marcou muito a minha vida, eu falo. Eu tinha uns 8 anos nessa época. E é assim, a vida da gente marca momento bom e momento ruim, né? Né? É os que mais ficam na mente da gente. É os que você mais grava, é os momentos bons e os ruins que acontecem. Aí tem os momentos ruins, né? E os bons. A gente lembra sempre dos bons e dos ruins, mas aí os bons tem que superar os ruins, né? Tem. Os momentos bons tem que sempre superar os ruins, né? E faz parte da vida da gente, né? Faz. Tudo faz parte da vida da gente, tanto os bons quanto os ruins, né? E como é que era tua mãe? Era muito brava? Nossa, minha mãe era muito brava, meu Deus. Já apanhou muito dela? Já. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, no queixo. Ela me bateu de cabo de enxada. Meu Deus do céu. O cabo da enxada. Por Ela quê? virou assim, ó, o cabo da enxada e bateu em mim. Gente. Nós estávamos brincando de cavalinho, de montar um no outro, assim, brincando de cavalinho. E e tinha um menino que era vizinho, mas era longe o vizinho. E de vez em quando eles iam brincar. Aí tava eu, a minha irmã e meu irmão mais velho, brincando. E a hora que ela abriu a porta de casa, eu tava... Minha mãe era muito brava, né? Mas às vezes ela era brava porque a circunstância, né? A vida era muito difícil, né? Às vezes é por isso que ela não tinha tanta paciência, mas o meu pai tinha. Meu pai era muito bom. Ele falava muito, assim, ia avisando, cuidado que eu vou te bater, mas ele quase não batia. Mas também quando ele batia, aí a coisa era feia. Era pra doer mesmo. Batia de veia. Aí batia mesmo. Mas ele era bonzinho. Meu pai sofreu muito também, porque ele tirou leite muitos anos por povo dos Garcia. Levantava 3 horas da manhã para tirar leite. E nem registro da carteira não tinha. Era difícil demais. Mas a vida é assim, né? Não é só meu pai, nem só minha mãe que sofreu. A maioria das pessoas do antigo, né? Passou por coisa difícil. E eu perdi minha mãe já faz 9 anos, que a minha mãe morreu. Meu pai faleceu faz 2 meses. E ele faleceu com 89 anos, quase 90. Mas ele é admirável, meu pai, porque apesar de toda a doença que tinha e toda a circunstância da vida, ele tinha uma saúde de ferro. Ele era muito forte. Porque mesmo ele com tanta doença e tanta coisa, ele só vivia sorrindo. Ele era muito amável com as pessoas, né? Meu pai. Era difícil ele chamar a atenção de alguém ou falar de alguém. Ele jamais falava, entendeu? Tudo para ele estava bom. E aí agora eu quero pegar as fotos dele quando era mais novo, mais velho, agora de velho. Vou colocar num álbum, porque vai ficar a história da vida dele, né? Vai ficar. A gente pode contar a história da vida dele. Mas teve uma vida muito sofrida. Tanto ele quanto a minha mãe. E nós também quando era criança. Mas isso aí é a história, né? Da vida da gente. E é verdade. Tudo que eu falei até agora não tem nada de mentira. É tudo verdade. E tem muita coisa ainda que a gente não consegue lembrar, né? Pra falar. Porque é muita coisa que a gente passou. É muita história, é muita alegria, muita tristeza. Mas aos poucos a gente vai falando, né? E vocês vão entender que vocês é neto, né? Que um dia vocês podem contar para os filhos de vocês, né? E é muito bonito. Essa é a minha neta Naila e o meu neto Felipe. E eles que estão fazendo isso. E vai deixar gravar. Eu agradeço eles por isso. Opa!